Boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, aos amigos que nos acompanham. Como vocês estão? Como é que tá esses dias aí? Hoje tá um dia mais frio. Eu sei que ontem eu tive que sair, dar uma saída, a gente sai no sol aí, fica calor, fica gostoso, mas fora do sol aí, quem tá na sombra dentro de casa tá passando um pouco mais de frio, né? Tá chegando aí já, o inverno já chegou, estamos aí no mês de julho. Essa fase que para nós aqui paulistas é um pouquinho mais dura em relação à temperatura, as temperaturas caem bastante, mas o coração da gente está aquecido, a nossa vontade de servir é grande, de compartilhar a palavra de Deus também na mesma proporção, e estamos aqui firmes então para mais um Pão das Três da Igreja Batista em Vila das Belezas. Fique conosco então nos acompanhando também as leituras bíblicas, os cânticos, os hinos, os pedidos de oração. E fique conosco, então, participando desse momento, nos fazendo companhia através das redes sociais, nesse momento de isolamento. Então, vamos orar nesse momento, já começamos o nosso culto, o nosso encontro desta tarde. Pai, muito obrigado a Deus por mais um Pão das Três. Obrigado pela vida dos irmãos, ó Pai, dos amigos que nos acompanham. Muito obrigado, Pai, por esse veículo que o Senhor proporcionou para que pudéssemos continuar compartilhando a Tua Palavra e tendo comunhão também com os nossos irmãos. Abençoe, ó Deus, as nossas famílias, abençoe os nossos amigos, abençoe, ó Deus, os nossos irmãos, abençoe, ó Deus, as igrejas espalhadas por todo o mundo para que elas continuem ativas, ó Deus, vivendo o Evangelho, pregando a Tua Palavra. Continue fortalecendo também a vida de pastores, missionários, líderes, dirigentes de igreja, que tenham, ó Deus, nesses dias uma responsabilidade redobrada de se manterem firmes e manterem também, ó Deus, o rebanho próximo do Senhor, próximo à igreja, lembrando das verdades espirituais, da necessidade que temos do Senhor e também da igreja. Fique conosco, ó Pai, durante esse Pão das Três, nos dirigindo, nos guardando, nos abençoando. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Eu queria começar cantando com vocês o hino 509, do cantor cristão, que fala sobre ver o Redentor, né, sobre estar com o Redentor. Então, falando desse encontro da gente com Jesus naquele dia para o qual nós estamos nos preparando e um dia que nós também, que somos crentes aí, que cremos na graça e no poder de Deus, estamos aguardando. Então vamos cantar esse. Da terra real, quando já no rio além, nesta vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor, finalmente eu hei de ver, e com hinos de louvor eu te saudar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Com quem levo divinal o seu rosto a contemplar, desde a aurora deste dia perenal. Como então meu coração haverá de o exaltar pela graça e compaixão celestial. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Nessa pátria de esplendor, hei de amigos encontrar, meus irmãos em Cristo dele rever. Mas primeiro que os irmãos, quando ali no céu chegar, meu Jesus é quem eu mais espero ver. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Pelas portas de Sião, com
as vestes a brilhar, onde a noite e o pranto nunca chegarão. Lá no lindo céu de luz, há de Cristo me guiar, e muito perto sim eu hei de vê-lo então. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. É um hino muito bonito e ele tem uma letra difícil, né? Uma letra aí com muitos detalhes, aí com palavras aí para gente aprender, palavras novas. E é sempre bom, né, a gente cantar palavras novas. Às vezes a gente vê modificações aí nas letras de alguns hinos, até de alguns hinos mais antigos, tirando palavras que, claro, caíram em desuso, a gente não usa no nosso dia a dia, mas eu acho muito importante a gente ter esse enriquecimento com o vocabulário talvez mais antigo, porque ele ajuda a gente a ter referências, a pensar de uma forma diferente, a entrar num universo um pouco diferente de pensamento, de reflexão, e tudo isso aí é ganho para a gente, é sempre bastante importante. Então, eu acho que esse hino aqui faz parte, tem algumas palavras que a gente talvez não use mais, como perenal, que pode significar que dure para sempre, que seja eterno. Eu acho que há construções aqui também, né, que a gente não usa comumente, mas elas enriquecem o nosso conhecimento e são escritos de uma forma poética que eu acho que coroam e que celebram de alguma maneira a própria vida cristã, com toda a sua riqueza e com toda a sua beleza. Em algum tom das três aí no passado, a gente até falou um pouquinho a respeito disso, da beleza do Senhor, da glória do Senhor, da beleza da sua palavra, da riqueza da sua palavra, e isso a gente trabalha, obviamente, constantemente, e está nisso também, de escolher palavras boas, escolher palavras adequadas e de usá-las também de uma forma que possa enriquecer, não apenas enriquecer o nosso vocabulário, mas manifestar essa beleza da graça de Deus, do próprio Deus, da sua palavra e de tudo o que ele faz, porque como diz a Bíblia mesmo, na criação tudo o que ele fez era bom, ele viu que era muito bom e continua sendo bom, apesar de termos sido aí afligidos pelo pecado, o pecado nos consumir, fazer parte inclusive infelizmente da nossa natureza, né? Porque nascemos pecadores, mas a glória de Deus ela continua abundante, presente em toda a criação. Que hino bonito! Nesse momento nós já vamos então compartilhar uma reflexão da palavra de Deus, hoje baseado em Romanos 12, tá? Eu vou ler um trecho maior, mas eu quero fazer um destaque em Romanos 12, um destaque só em Romanos 12, tá? Já eu digo qual é o versículo especificamente, mas a gente vai ler Romanos 12, os versos de 1 a 8, os primeiros 8 versículos do capítulo. Então você que nos acompanha aí com a Bíblia, um outro dispositivo, celular, tablet, já abre aí, já deixa em Romanos 12, versos de 1 a 8, para a gente ler acompanhando aí um com o outro, tá bom? E vamos então orar antes de lermos a palavra de Deus mais uma vez e refletirmos um pouco a respeito de um assunto específico dentro desse capítulo que tão rico da palavra de Deus, que é Romanos 12. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento em que estamos com a Tua palavra aberta diante de nós e mais uma vez te rogamos que fale aos nossos corações, nos dê entendimento da Tua palavra, da riqueza da Tua palavra e nos ajude também a não apenas aprendermos coisas novas, mas acima de tudo aplicarmos, ó Deus, através da prática em nossas vidas, nos levando a uma compreensão nova, realidades espirituais que devemos, ó Deus, viver, ó Deus, e ter de alguma maneira impressas, ó Pai, no nosso coração, na nossa vida, na nossa prática. Nos transforma mais uma vez pela leitura e pela reflexão da Tua palavra nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Romanos capítulo 12, os versos de 1 a 8. E diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, que seja em ministrar, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça-o com liberalidade, e o que preside com cuidado, e o que exercita a misericórdia com alegria. A ênfase da gente está no versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Será essa a nossa ênfase aí nessa tarde. Quando eu fiz a entrada e eu disse que a gente destacaria apenas um versículo ou um momento dentro desse texto de Romanos 12, me veio uma ovelhinha à mente. Eu tinha uma ovelhinha, dessas ovelhinhas que marcam a vida da gente. Há ovelhas que marcam a gente por questões positivas e outras por questões negativas, né? Ou porque dão dor de cabeça, ou porque tem muito sofrimento e a gente acaba tendo uma participação diferenciada, ou porque tem muitos problemas de relacionamento, ou porque tem características particulares e peculiares. E essa última é, sem dúvida, uma das características dessa ovelha a quem eu me refiro. Mais de uma vez ela me abordou no final de uma mensagem, no final de um sermão, para conversar comigo, me perguntando por que na minha pregação eu tinha esquecido de falar isso, aquilo ou aquilo outro, dentro da passagem que eu tinha lido. Eu acho interessante, né? Eu acho interessante essa abordagem, mas às vezes quando a gente pega um texto como esse, como o texto de Romanos 12, se a gente for entrar em detalhe, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Só num versículo como esse aqui, quantas referências eu tenho? Não é? Paulo fazendo um apelo ao coração dos irmãos, usando a compaixão de Deus, esse amor de Deus como forma de apelar àqueles corações. O sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Milhares de referências aqui no livro de Êxodo, de Levíticos e no próprio Novo Testamento, a respeito do que é um sacrifício, do que é um sacrifício perfeito. Se a gente entrar no culto racional, então a gente vai ter 1 milhão de coisas para dizer, porque a gente pega racional na compreensão que a gente tem hoje, e a gente quer colocar o racional na compreensão que a gente tem hoje no racional que Paulo utilizou. Então eu tenho que fazer uma quebra entre as palavras para poder explicar o que significava racional naquele contexto, para poder explicar algo que não é um culto da mente, é um culto feito com entendimento, né? Olha só fiquei no versículo 1. Se eu quiser ser prolixo, eu sou, né? Quem me conhece sabe. Eu sou capaz de estender um assunto aí quase indefinidamente. Eu ficaria horas aqui só no versículo 12. Olha o versículo 1 do capítulo 12. Olha o versículo 2. Não conformar com esse mundo, mas ser transformado pela renovação do entendimento. Ou seja, a transformação ela começa por um entendimento, por um conhecimento. O que é esse mundo? Vem da palavra cosmos. Aí eu teria que diferenciar o que é mundo no sentido criado, o mundo que Deus amou, segundo João 3,16, e o mundo apresentado aqui pelo apóstolo Paulo como um mundo caído, dominado pelo diabo, porque o mundo jaz no maligno. Aí a gente tem que separar os diversos usos do mundo para poder explicar qual o mundo que está sendo dito por Paulo aqui. Aí ele coloca, experimentar, aí a questão da mente, né, do homem integrado, de que ele entende, ele aprende, ele aplica, de como isso tudo acontece, a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Aí a gente teria que entrar na questão se a vontade de Deus é misteriosa, se ele revela ele a nós, o que é essa boa, perfeita e agradável. Aí eu gostaria de tocar num assunto, num versículo como esse, sobre que os crentes sabem sim qual é a vontade do Senhor. É muito interessante, pastor, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Mas como não sabe, meu irmão? Você sabe a vontade de Deus está na tua mão, escrita pela Bíblia.
E às vezes a pessoa traz uma questão pontual e a questão não é nem saber se ela sabe a vontade de Deus ou não, ela sabe, mas ela quer brigar com a vontade de Deus e tentar adaptar ali a maneira como ela gostaria que as coisas fossem à vontade de Deus. Vou pegar um caso aqui bastante emblemático, né? Fácil de entender. Às vezes a pessoa fica assim, pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus, com que pessoa eu vou namorar. A gente não deveria se debater com uma questão dessa, né? Primeiro que o namoro já não é uma coisa muito bíblica, né? Crente, ele pensa em casamentos. Aí já é a primeira coisa que a gente tem que colocar aí sobre a mesa. A segunda delas é que a Bíblia deixa bem clara, não pode ter julgo desigual. Crente namora com crente. Não é? Se uma pessoa se engraça por uma pessoa que não é cristã e quer viver com ela e acha que vai dar certo, tem alguma coisa muito errada com a fé dela. Ela não entendeu o cristianismo. Talvez ela não seja nem crente, não sei. Tá? Aí é um juízo que eu tô fazendo, que é possível, essa possibilidade eu tenho que cogitar. Então, aí entra a perfeita boa vontade de Deus, que a gente tem que viver nela. Olha só, e eu já estou até fazendo isso, né? Estou vendo versículo por versículo, levantando, só que eu não estou elaborando, né? Eu não estou fazendo como a gente faz quando é pastor, colocando os exemplos, conversando, dialogando, mostrando, comparando o texto. E aí a gente poderia fazer isso aqui, ó, daria para ficar semanas, só em Romanos 12 aqui, versículo por versículo, frase por frase, palavras por palavra aqui, abordando, ia ser uma experiência muito rica. Mas como eu disse, vamos só ficar no versículo 3, que é pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não é uma palavra do apóstolo Paulo no sentido de limitar o nosso conhecimento, e nem é uma palavra do apóstolo Paulo no sentido de dizer assim, não vá atrás do conhecimento, não vá atrás do entendimento, não procure saber as coisas, se abrace com a ignorância e morra com ela. Não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. É interessante porque para entender esse versículo, às vezes a gente tem que resgatar também algumas outras versões, algumas outras traduções, e algumas delas, elas vão trazer para a gente mais ou menos assim, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo mais do que convém, mas saiba conforme a medida, ou pense de si mesmo conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Essas duas leituras, elas não entram em contradição, porque a pessoa que ela tenta alcançar alguma coisa que para ela foi vedada, para ela foi limitado, significa que ela tem também uma autoimagem distorcida. Ela tem um pensamento de si mesma que não é o pensamento adequado. Quando a gente fala da fé cristã e quando a gente fala de coisas de autoimagem, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, existe uma chavinha já ligada na cabeça das pessoas que as leva a pensar que a gente está pensando em autoajuda, em descobrir qual é o maior potencial de nós, ou coisas desse tipo, e não é disso que eu estou tratando. O que eu estou lendo aqui é Bíblia, o que eu estou lendo aqui é ensinamento cristão, é o que o apóstolo Paulo ensinou para a gente, ou seja, que do ponto de vista cristão, a gente também deve pensar em quem nós somos e chegar a uma conclusão se nós temos um pensamento equilibrado a respeito de nós mesmos, se nós não estamos tentando avançar ou ir além das nossas capacidades ou daquilo que Deus colocou para nós, e se nós não estamos adquirindo um pensamento distorcido a respeito do que sabemos, ou um pensamento distorcido a respeito de nós mesmos. Em outras palavras, eu poderia resumir o ensino do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, verso 3, como um ensino a respeito da humildade. E é interessante que humildade significa humilhar-se, significa rebaixar-se, se reconhecer-se menor do que os outros. Mas principalmente diante da Bíblia, o que a gente coloca é que nós nos humilhamos diante da poderosa mão de Deus e nós julgamos todas as outras pessoas superiores a nós, ou nós nos julgamos inferiores a todas as pessoas que nós conhecemos. Esse ensino é um ensino bíblico e espiritualmente muito adequado. Agora, é interessante porque, por exemplo, veja um capítulo como esse aqui, e a gente só leu até o 8, que ele coloca, por exemplo, a partir do versículo 6 até o 8, o uso dos dons. Então ele diz, se você tem o dom de profecia, conforme a sua fé,
Se é de ministério, ministre. Se é ensinar, se dedique. Ou seja, é interessante porque ao mesmo tempo que ele coloca que nós devemos ter uma imagem de nós mesmos corretas, se dentro disso que Deus propôs para nós, há ministério, há dons, não é falta de humildade, não é arrogância, não é pensar mais de si mesmo do que realmente é, se você coloca na plenitude da sua vida e da sua capacidade ao serviço do Senhor, a serviço da igreja, aquilo que Ele concedeu a você. Olha que interessante, olha que interessante. Talvez exista uma diferença entre alguém que se considere um grande profeta, de alguém que sabe que tem esse dom de profecia, que a gente pode resumir aqui hoje, não a ver coisas, imaginar coisas e ter uma visão do futuro, até porque isso já está revelado nas Escrituras. Portanto, o dom de profecia hoje está ligado a uma interpretação das Escrituras, a uma interpretação da palavra de Deus, e é uma maneira correta de transmitir isso ao povo de Deus e também aos incrédulos, porque se prega também, né, se profetiza aos incrédulos também, quando diz, você precisa de Jesus porque ele vai voltar, as coisas terão um fim, você precisa de salvação porque você é um pecador. Isso é a verdadeira profecia. Então, existe uma diferença entre você reconhecer o dom de profecia em você e você se achar o grande profeta, dono das grandes mensagens. Nesse tempo agora de pandemia, aumentou um pouquinho, sempre aconteceu isso, mas no tempo agora de pandemia aumentou bastante. A gente está cercado de profetas aí, né? Então os irmãos recebem áudios, participam de outros grupos, e muita gente tem compartilhado comigo as profecias, muito entre aspas aí. Já houve uma falando que o mundo ia acabar em março, em maio, começo de maio, passou o mês de maio e não aconteceu nada. Já ouvi outras falando a respeito de grandes eventos da natureza e de coisas assim, e tudo isso preparando a volta de Cristo. Bom, eu estou esperando Cristo desde que eu me reconheci como crente. Já vi outras falando a respeito de um grande racha na igreja. Eu sei que teve um monte, está tendo um monte de áudios, e eu sempre falo para as pessoas, né, as ovelhas, falar, isso está errado, isso está distorcido, olha para isso, olha para aquilo, é sempre uma oportunidade muito boa, e eu até gosto de receber essas coisas, porque é uma oportunidade de pastoreio, de ensinar a Bíblia, de mostrar a Bíblia, de forçar o cara a ler mais a Bíblia, olhar para a Bíblia de um jeito mais sério. Então eu acho ótimo, continuem mandando. Mas são homens e pessoas ali naqueles áudios se colocando como grandes profetas. Então, o que o apóstolo Paulo está ensinando? Esquece isso. O fundamento qual é? Estudar a Bíblia e ensinar para os outros. Por exemplo, ele fala aqui em ministério, seja em ministrar. Aliás, é uma palavra que é muito mal usada, porque a palavra ministério ou ministrar, ela vem de uma expressão que significa servir. Ou seja, quase como dizer assim, se você sabe que tem a capacidade de ajudar os outros, você é bom de bastidor, olha que interessante, você é bom de serviço, de sujar a mão mesmo, né? De ir para cima do trabalho, de aceitar a orientação, de ser liderado pelos outros, de ser um bom, como é que a gente costuma usar? Um pau para toda obra, né? Como diz assim, né? Usando essa expressão. Faça isso, é isso que está no texto. Não é se achar o melhor, sirva a todos os outros. Não é? De ensinar. Ensinar já é uma coisa um pouco mais complexa, porque implica que você está na frente e tudo mais, mas tem que ser feito com dedicação. Não é que nem era antigamente. Eu não sei se você já reparou isso, quem gosta de música, quem gosta de música instrumental, antigamente, e eu vivi bastante esse tempo, os que têm aí menos de 30 anos, menos de 25 anos, não sabem porque tem YouTube, todo mundo ensinando tudo, mas o pessoal escondia, né, as coisas da gente. O cara pegava um violão assim para tocar, né, ele virava meio de lado, você via na televisão aparecendo os shows, os caras tocando, eles muitas vezes, por exemplo, numa guitarra, num violão, pegavam a mão da palheta ali, ou a mão que faz o arpejo, mas não mostravam a mão esquerda, escondendo os acordes, a coisa que as pessoas faziam. É interessante. Hoje não, né? Tá todo mundo ensinando por aí, isso é um tempo muito interessante nesse sentido. Então, dedicação no ensino, de você ensinar mesmo os outros, mostrar quais são as fontes, de onde você tirou aquilo, para que as pessoas possam crescer, possam vir com você. Aí o exorta, né? Exortar quer encorajar,
né? Repartir, fazer de maneira bem liberal, bem desprendida, presidir, que aí no caso é liderar também, misericórdia, fazer isso aí com alegria. É interessante porque são duas coisas que biblicamente não são incompatíveis. Ou seja, você saber que Deus te chamou para fazer alguma coisa e você fazer aquilo com toda a garra e com toda a força não é arrogância e não é pensar de si mesmo mais do que convém. Nós pensamos demais de nós mesmos, mais do que convém, quando a gente tenta extrapolar o nosso conhecimento, extrapolar o nosso entendimento. Então, mas é muito comum a gente pensar errado sobre a gente mesmo. A gente vive sobre uma pressão de relevância, de especialidade, Deus te chamou para uma grande obra. Isso são coisas que eu particularmente eu sempre tive dificuldade desde o início da vida cristã. Eu nunca consegui entender assim. Será que Deus chamou todo mundo para ser um pregador como, sei lá, o Billy Graham? Para todo mundo ser um evangelista como William Carey? Será que Deus chamou todo mundo para ser presidente da Convenção Batista Brasileira? Chamou todo mundo para ser pastor de igreja de 30, 40, 50 mil membros? Nunca fez sentido isso para mim. E cada vez faz menos. E um texto desse é muito interessante, porque ele diz isso. Ele diz, olha, tem gente que foi chamado para isso. Deus chamou o Billy Graham para ser o Billy Graham, e o Billy Graham foi o Billy Graham, ponto. Não é? Chamou os presidentes da Convenção Batista Brasileira para serem presidentes da Convenção Batista Brasileira, e eles são e foram presidentes da Convenção Batista Brasileira, e por aí afora. Chamou o William Carey para mudar a história das missões, principalmente das missões batistas, e ele aceitou o chamado de Deus e foi lá e fez um trabalho que é lembrado, eu mesmo vivo falando dele, escrevendo a respeito dele, colocando coisas sobre ele, porque ele é uma referência maravilhosa em muitos sentidos. Mas todo mundo tem que ser assim? Não. Deus quer cada um na sua, cada peça ali funcionando. Então a gente tem também uma pressão para a gente ser o que a gente não é de verdade. E toda vez que a gente tenta ser algo que a gente não é de verdade, a gente entra numa dor, num sofrimento, a gente se torna improdutivo e a gente ainda prejudica quem está à nossa volta, fazendo coisas que não era para a gente fazer, ocupando lugares que não era para a gente ocupar, e é sempre muito perigoso, isso é muito ruim. O apóstolo Paulo viveu isso, porque muita gente no tempo dele teve inveja do seu apostolado e questionava o seu apostolado. Graças a Deus que ele reconheceu ter sido chamado por Deus para ser apóstolo, não rejeitou essa tarefa e seguiu em frente. Então, outra coisa importante, a gente tem que aprender a ser o que Cristo está fazendo em nós. A obra que ele está realizando nas nossas vidas, ela mostra qual é o plano, qual é o projeto que ele tem para nós. Por isso que viver a cada dia, reconhecendo quem você é e tentando viver na plenitude cada dia dentro daquilo que você é uma forma de honrar Jesus. Quais são as coisas que têm sido colocadas nas tuas mãos? Quais são as possibilidades que Deus vem abrindo para você? Em termos de servi-lo, em termos de cuidar da sua família, em termos de pregar o Evangelho, de ensinar o Evangelho, de servir, de ser um servo do bastidor, né? Aquela pessoa que talvez não apareça, mas que é absolutamente fundamental para a estrutura da igreja, para o reino, e está cheia de gente assim. Aliás, a gente precisa de muita gente boa no bastidor, trabalhando duro, fazendo trabalho duro. Talvez Deus tenha te chamado para isso, e se você faz isso, você está dentro da vontade de Deus. E também reconhecer na nossa vida os dons que a gente recebe. Eu já fiz, como pastor, como professor, aqueles testes de dons, já apliquei aqueles testes de dons, e eu sempre percebi nas pessoas, eu percebo ainda nas pessoas uma coisa que é muito interessante. Existe um certo acanhamento, existe uma certa dificuldade das pessoas de falarem, né, os seus dons. Eu tenho o dom disso, eu tenho o dom de ensino, eu tenho o dom de evangelização, eu tenho o dom de exortação, eu tenho o dom de repartir, eu sei usar misericórdia, eu sou muito hospitaleiro, porque talvez por uma questão cultural, talvez o brasileiro ele tenha um pouco de dificuldade, porque isso parece arrogante. Mas eu acho isso também algo muito perigoso. A gente não sai por aí anunciando dos telhados os dons que a gente tem. Porque dom não é uma coisa para trazer vantagem para nós. Isso é uma informação muito importante. Os dons que Deus põe em você é porque quem está à sua volta precisa.
a gente não pode se beneficiar dos nossos dons, a gente tem que usar os nossos dons para benefício dos outros. Dom é para ser usado, não é para trazer benefício e vantagem para quem o tem. É sempre para os outros, é sempre para a igreja. Então, às vezes a gente fica assim de dizer porque talvez tenha vergonha, tenha um certo acanhamento. Mas eu acho bastante temeroso, eu acho ruim quando os crentes não têm capacidade de reconhecer os dons que têm. Porque não podem trabalhá-los, não podem oferecê-los para a igreja, não podem oferecê-los para o reino. Não podem desenvolvê-los, porque do ponto de vista humano a gente pode desenvolver os nossos dons. Os dons estão em nós, eles são perfeitos porque nos foram dados pelo Espírito, mas nós somos imperfeitos. Precisamos crescer no entendimento dos nossos dons, no exercício dos nossos dons, eles precisam ser fortalecidos, a experiência vai transformando também a nossa mente, a nossa prática, e os nossos dons eles vão se fortalecendo em nós para que possam de alguma maneira abençoar ainda mais, ajudar ainda mais, cooperar ainda mais com a igreja. Então a gente tem que saber, e não importa, há pessoas que têm vários dons? Sim, há pessoas que têm vários dons. O apóstolo Paulo mesmo, ele faz uma lista, você deve lembrar disso, ele tem muitos dons. Quando ele fala de línguas, fala mais línguas do que todo mundo. Sem dúvida era um profeta, um pregador da palavra de Deus, ele foi usado por Deus para escrever metade do Novo Testamento ou mais. Ele evangelizou muita gente, ele era pastor também, ele cuidava de pessoas pastoralmente, ele era um grande missionário, foi usado para Deus para fazer curas, milagres, sinais e maravilhas, que tem uma função muito específica dentro do ministério apostólico, mas isso é outro assunto. E ele não parece se gabar por isso, mas ele os reconhece. Olha que exemplo interessante. Acho que o mesmo valia para Pedro, para João, para o Tiago, para o Judas, para todos os outros. Ele saber qual era o dom dele e a maneira como Deus o havia chamado para servi-lo e quais características o Espírito Santo estava trabalhando naquelas vidas para poder trabalhar na vida deles. Então, irmãos, a nossa reflexão de hoje é exatamente nisso. Ou seja, a gente tem uma autoimagem correta, e essa autoimagem correta ela tem a ver diretamente com a compreensão do que Cristo está fazendo em nós. Não é exatamente o que a gente pensa de nós mesmos, porque o pensamento que a gente tem de nós mesmos, a gente aprende, é muito distorcido, é uma opinião monolítica, né? A opinião de uma pessoa só, o que eu penso a respeito de mim mesmo. Portanto, a gente tem que saber qual é a opinião de Jesus e o que é que Jesus está fazendo na nossa vida e o que Ele está nos chamando para fazer e a maneira como Ele está nos chamando para viver. E a gente, como crente, a gente tem a ajuda do Espírito, da palavra, da igreja e por aí afora para essa compreensão, e é muito importante que a gente alcance essa compreensão de quem nós somos no corpo, de quem nós somos no reino, principalmente de quem nós somos para Cristo, de quem nós somos por causa de Cristo, de quem nós somos em Cristo. Uma expressão é bastante paulina, né? Bíblica paulina, né? Do Novo Testamento, de quem nós somos em Cristo. Deus abençoe a sua vida, abençoe a minha também, que você não viva, que eu também não vivo uma vida para a qual a gente não foi chamado, e não deixe passar essa vida maravilhosa que eu não tenho dúvidas alguma que Deus planejou, tanto para mim quanto para você. Que Deus te abençoe. Vamos lá então para o nosso momento de oração. Nós temos aí muitos motivos de oração. Trouxe aqui alguns aqui atualizados, né? Algumas coisas que estão acontecendo aí nesses últimos dias. Então hoje de manhã aí despertamos aí com a triste notícia da morte da tia Maria, né? Da Rose. Ela comunicou então logo cedo o seu falecimento. Estamos tristes aí, vamos orar pela vida da família para que o Senhor console. A Marília também tem mantido aí a informação do Kleber, né? Que também está numa situação bastante difícil no hospital, com problemas, dificuldades aí de funcionamento dos rins, e o rim é um órgão vital, fundamental para o funcionamento de todo o corpo, então é uma situação bastante complicada. A nossa irmã Nice, né, a Valdenice, ela está pedindo oração pelo Lucas, que é o netinho dela, né? Sofreu aí um acidentezinho, acabou indo para o hospital, com dores de cabeça, e chegou lá, teve uma informação um pouco desagradável do médico, mas a gente vai continuar orando até uma confirmação de um diagnóstico, pedindo ao Senhor que
possa abençoar a vida do Lucas, livrando o Lucas aí de consequências, de sequelas, e também abençoando aí o coração de todos vocês. A Jaque pediu oração também ela coloca como a segunda mãe do João Paulo, né? E ela também está internada, bastante doente, numa situação bastante delicada. Então vamos colocar aqui como a mãe, né, do João Paulo. Ela coloca como a segunda mãe, com certeza alguém muito próximo que cuidou, que alimentou, que deu bronca, que puxou a orelha do João Paulo, né? Para ser considerada segunda mãe é uma coisa bastante importante. Então vamos lembrar dela. O nome dela é Dona Elvira. Tá? A Ana Paula, né, pedindo pela vida do pai dela, né, apresentando aí melhoras, e o pai dela também pedindo sempre para agradecer a todos pelo cuidado, tá bom? Então transmita aí ao pai as nossas orações e também as nossas estimas. A irmã Carmelita pediu pelo irmão dela, Delvaci, que é até pastor, né, de uma igreja pentecostal lá de Embu das Artes, lá de Embu das Artes. Embu das Artes está aqui do lado, é uma outra cidade, mas está bem pertinho aqui da gente. E a Kátia também, Kátia Voleta, para a gente orar pela vida da Sarinha, né? Porque ela trabalha num laboratório e que está focado aí nos exames de Covid. Vamos orar pela saúde da Sara. E se é um lugar que está fazendo os exames, é fundamental nessa fase, né? Poder ver todo mundo aí. O Felipe Souza, pedindo também pela vida da mãe dele que está doente, né? Pediu agora aí, tá, Felipe? Vamos orar pela vida da sua mãe. Então vamos orar, vamos colocar a vida dessas pessoas então nas mãos do Senhor. Parece que tem mais um pedido de oração aí que entrou, né? Vamos dar um tempinho aí para chegar. Vamos ver aqui o que tem. A secretaria está funcionando firme e forte hoje. O Elcélio Tiquinho pede oração pela esposa do irmão que está com Covid, né? No caso, a esposa do irmão não tem um... Do irmão do Elcélio. Do irmão dele, né? Entendi. Muito bem. Tá bom. Então, que Deus possa abençoar também. São vários pedidos aqui, vamos tentar lembrar de alguns aqui, colocando aí diante de Deus. Vamos orar então? Pai, muito obrigado por esse momento especial de oração. Vamos colocar, ó Deus, diante do Senhor a vida de muitas pessoas que o Senhor ama, pessoas pelas quais o Senhor quer bem e pelas quais eu tenho certeza Jesus Cristo morreu e também ressuscitou. Pedimos que o Senhor abençoe a eles e também a toda a sua família. Abençoe a vida do Felipe Souza, dos seus familiares, pela vida da mãe dele também, ó Deus, que está doente. Nós não sabemos exatamente qual é a dificuldade, mas ele pede, ó Deus, intercessão nesse momento. Tem também, ó Deus, a esposa do irmão do Elcélio, do Tiquinho, que também está doente, passando por um momento difícil. E peço, ó Deus, que a tua graça possa alcançá-la, assim como toda a sua família. Recebemos também a triste notícia, Pai, da partida da Maria, que é a tia da Rose, e pedimos o teu consolo, ó Deus, para o coração da Rose e também de todos os familiares que lutaram tanto, ó Deus, nos hospitais e também em oração nesses dias. Peço pela vida do Lucas também, que sofreu, ó Deus, esse acidente caindo, chegou até o hospital, tem um diagnóstico, Pai, de uma doença complicada, mas eu peço que o Senhor continue cuidando dele, do médico, ó Deus, que está cuidando dele, da Nice, dos pais, enfim, de toda a família, trazendo, ó Deus, a bênção, trazendo consolo também. Oramos pela vida também da Dona Elvira, que é, como a Jaque disse, ó Deus, uma segunda mãe para o João Paulo, está também enferma, passando por momentos de dificuldade. O coração dos teus servos também está de alguma maneira apertado, e peço que o Senhor também a visite, seja no hospital, seja em casa, onde ela estiver, usando a vida de médicos e da vida das pessoas, ó Pai, que tem a responsabilidade de cuidar dela. Te agradecemos pelas boas notícias que recebemos, como do pai da nossa irmã Paula, que passou, ó Deus, por momentos difíceis nas últimas semanas e agora
está se recuperando, apesar de todas as lutas e dificuldades, e ainda agradecendo e pedindo que possamos nos colocar, ó Deus, diante do Senhor para agradecer pela saúde dele, para agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor vem fazendo, ó Deus, em seu coração. Abençoe a vida também, ó Pai, dos familiares, ó Pai, dos nossos irmãos que estão adoentados, dos nossos irmãos idosos, dos nossos irmãos que estão também doentes, passando, ó Deus, por longos tratamentos, e continue mantendo, ó Deus, a tua igreja firme, de pé, vigorosa, para orar, para interceder, para, ó Deus, buscar ao Senhor, ó Deus, pela vida dos que têm necessidade. Lembramos, ó Pai, também daqueles que estão ou desempregados, ou tendo dificuldades, ó Deus, no trabalho, ou que tiveram redução de jornada de trabalho, ou tiveram reduções salariais, e colocamos, ó Deus, a vida de todos eles nas tuas mãos, ó Pai, a vida do Charles, a vida da Isabelle, a vida da Gleides, a vida da Thalita, a vida de tantas outras pessoas, ó Pai, que por causa da pandemia têm vivido, ó Pai, dificuldades no trabalho, ou ficaram desempregados, ou tiveram redução de salário, enfim, continua cuidando, ó Pai, do teu povo, com a tua graça e com o teu poder. Muito obrigado, ó Deus, continue conosco, nos abençoando, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? É isso aí. Vamos cantar um cântico. Hoje eu separei um cântico aqui também. Eu costumo brincar com as pessoas, eu nunca fiz curso de memória, né, de memorização, mas eu brinco que se eu fosse dar uma aula de curso de memorização, a minha primeira aula seria a respeito de não confiar na memória. Eu acho, a gente tem tanta informação e tudo. Eu sempre ensinei, né, dirigi grupo de louvor, toquei na igreja por muitos anos. A gente ensaiava bastante, decorava, eu proibia até de usar partitura, cifra, tablatura e letra, né? Eu queria que fosse decorada, mas ultimamente eu não tenho arriscado não, até porque eu não estou aí realmente diretamente envolvido com a música, né? Sempre fazendo a coisa assim de maneira bastante pessoal. Então eu deixo a letra aqui sempre disponível aqui para poder cantar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.
libertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. É isso aí. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Aliás, é algo que a gente precisa, e é uma das questões que eu insisto bastante. Ter prazer nas coisas de Deus, ter prazer em Deus, ter alegria em Deus, por tudo que Ele é e também por tudo que Ele faz. Aprender a contar os seus feitos e também a nos alegrarmos com a sua presença. O próprio Jesus diz isso, né? Já não vos chamarei servos, como diz aqui, né? Não sou apenas servo, teu amigo me tornei, mas não nos tornamos amigos de Jesus. Ele primeiramente foi o nosso amigo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E eu até diria, nós o servimos porque Ele também nos serviu primeiro. Porque Jesus, como diz lá em um texto que eu gosto muito, que é Marcos 10, 45, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e ser entregue em resgate de muitos. O servimos porque Ele também foi servo. É isso aí. Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas. Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar a minha também. Amanhã é sábado, amanhã tem Pão das 3. Então continue ligado aí nas nossas atividades. No domingo às 10h30 tem culto pelo YouTube, às 19 horas também pelo YouTube. Logo, logo os links são aí compartilhados. Fique atento então a todas essas atividades. Eu vou orar e com a minha oração nós estamos encerrando o nosso Pão das 3 nessa sexta-feira. Obrigado, Senhor, por mais um Pão das 3. Obrigado por mais uma oportunidade de estar com a tua igreja, buscando a tua presença, compartilhando a tua palavra e também orando, ó Deus, intercedendo pela vida daqueles que têm necessidades e também nos alegrando com aqueles que têm sido abençoados, ó Deus, e têm tido as suas orações respondidas. Continue nos guardando, nos protegendo, nos abençoando e nos guiando em todas as coisas. É a nossa oração, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos e até a próxima.